Pronto, agora sim, gravando a aula. Bom dia a todos. Hoje o tema da aula é região sudeste. A gente vem vendo, né, regionalização, formação do território brasileiro. A gente já viu região norte, região nordeste, região centro-oeste. Hoje é a região sudeste e semana que vem, para fechar esse bloco, a gente vê a região sul. Aí a gente tem as merecidas férias, né? E essas férias vão ajudar bastante porque a gente está muito desgastado, né? Psicologicamente, eu tô meio louco, eu ainda tenho que fechar minhas notas dos alunos do colégio hoje ainda, então, terminando aqui, eu vou almoçar, e aí fecho as notas, tá tudo meio louco aqui, eu preciso dessas férias para descansar mesmo, não fazer nada, literalmente não fazer nada, dormir até tarde. Mas, então, a gente vai falar da região sudeste, e semana que vem da região sul, e a gente fecha esse bloco. Tudo bem? Para quem não viu, as aulas estão lá no Classroom, tanto da manhã quanto da tarde, eu tenho organizado os dois Classrooms, com aulas, com exercícios, com o PowerPoint, eu também disponibilizo o PowerPoint, e as aulas gravadas. Tranquilo? Posso começar a aula? Alguma dúvida? Deixa eu perguntar, o áudio tá bom? Porque meu fone quebrou, eu estou sem o fone. Queria saber se o áudio está bom, vocês conseguem ouvir aí tranquilo. Beleza, então vamos à aula. Vocês já estão vendo a aula compartilhada? Vou dar um F5. Todo mundo vendo a aula. Então vamos lá, região sudeste, paisagens concretas, e aí um trocadilho, né? Porque a região sudeste é a mais urbanizada, como a gente vai ver, muito concreto nas grandes cidades. Aqui a gente tem uma imagenzinha de São Paulo, da Ponte Serrada. Aqui os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. E aqui a Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Está faltando aqui uma imagem do Espírito Santo, mas a gente vai falar do Espírito Santo, tá bom? Para começar, uma visão geral da região sudeste. Então, como eu disse, a região sudeste é a mais industrializada e também é a mais urbanizada. Isso vai fazer com que a região sudeste concentre também a maior parte da população no Brasil. Mais de 84 milhões de habitantes residem aqui na região do sudeste. E ela é composta por esses estados. São 4 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Tem uma área aproximadamente aí de 900 mil quilômetros quadrados. Tranquilo? Então, o que é interessante saber? É interessante saber que é a mais urbanizada, é a mais industrializada, tem a maior população do Brasil, né? Os 4 estados possuem a maior população do Brasil, e os estados que compõem a região sudeste, né? Eu sei que parece óbvio, mas muita gente não sabe quais os estados compõem as regiões, né? É claro que as questões do vestibular, elas não questionam exatamente isso, mas é importante saber, porque vai que dá um branco na prova, vai que alguma questão fale da região sudeste, da região norte, por exemplo, o nordeste, que tem muitos estados, e a gente acaba esquecendo. Então, são 4 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tranquilo? Passando, a gente vai ver algumas características físicas da região sudeste. Eu sempre falo, a aula aqui é de geografia geral, geografia humana, mas eu não gosto de dissociar a geografia física da geografia humana, da geografia geral. Elas se conversam, elas são complementares. A gente precisa entender, por exemplo, que São Paulo foi criada em cima do seu sítio urbano, que são as suas características físicas. O relevo da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, ela é muito complexa, porque existem as áreas baixas, existem as áreas altas, e a cidade, ela nasceu na área alta, na verdade, e foi indo para as áreas mais baixas. Então é muito importante saber essas características das regiões, essas características físicas das regiões, quando a gente fala um pouquinho de geografia humana e de geografia geral, tá bom? Então, em relação ao clima da região sudeste, existe o clima tropical, e o clima tropical ele é subdividido em clima tropical litorâneo e clima tropical de altitude. O litorâneo mais próximo ao Oceano Atlântico, a gente vai ter principalmente aí o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com esse clima tropical litorâneo, com temperaturas mais altas, com umidade mais alta também. E já Minas Gerais e São Paulo tem um clima tropical de altitude, né? Ou tropical típico. Tropical típico quando se aproxima mais à região centro-oeste, e o tropical de altitude em áreas mais altas. A gente tem muitos planaltos, muitas serras, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, a exemplo da Serra da Mantiqueira, da Serra Geral, da própria, né, Serra do Mar, da Serra do Atlântico. Então, a gente tem áreas mais altas, e aí a gente vai ter um clima tropical de altitude, que é um clima que quanto mais alto, fica mais frio, também tem uma certa umidade,
mais recorrente ao longo do ano, tá bom? Além disso, a gente tem as áreas mais baixas, as planícies costeiras, que estão próximo ao litoral, tá bom? E também o estado de São Paulo ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, ou seja, o Trópico de Capricórnio, abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente vai ter o clima subtropical, que é um clima mais frio, mais associado à região sul do Brasil, né? Então, a partir do sul do estado de São Paulo, a gente tem um clima subtropical. Alguém mora ou já foi ali para Jundiaí, para Caieiras, pegaram a Anhanguera ou a Bandeirantes? Na Anhanguera, na Bandeirantes, já sim, ó, na Anhanguera, na Bandeirantes, a gente tem uma placa que fala assim, aqui passa o Trópico de Capricórnio, bem ali naquela região, passa o Trópico de Capricórnio, praticamente quase no meio da cidade de São Paulo. Tá bom? Clima ok? Vocês vão ver Santana de Parnaíba, lá, então também passa o trópico aí em Santana, né? Vocês vão ver mais questões climáticas de relevo, de vegetação com a professora Ana. Eu só estou dando uma introdução do que tem aqui na região sudeste, as características mais marcantes, vocês vão ver com geografia física, mas é importante a gente ter essa ideia aqui em geografia geral. De vegetação, a gente tem basicamente a Mata Atlântica, que é uma vegetação tropical, de muita umidade, com extrato arbóreo, ou seja, com muitas árvores grandes, altas, né? Entretanto, essa Mata Atlântica, essa vegetação original, ela foi praticamente toda desmatada por causa dos ciclos de ocupação que a gente teve, não só no Brasil, mas na região sudeste. Então, a cana-de-açúcar desmatou a Mata Atlântica no Nordeste, o café e a mineração desmatou a Mata Atlântica aqui no Sudeste. A própria urbanização, né, também desmatou a Mata Atlântica, então a Mata Atlântica deu lugar para as grandes cidades aqui na região Sudeste, lembrando que as grandes cidades no Brasil estão quase todas no litoral, que era a área de Mata Atlântica nativa. Então, a Mata Atlântica, hoje, existem pouquíssimas áreas, apenas 5% mais ou menos de Mata Atlântica original, né, e elas estão restritas em algumas reservas de conservação, algumas unidades de conservação. Em Minas Gerais, um pouquinho no meio do estado de São Paulo, como a gente pode ver, ó, essa mancha laranjona, a gente tem algumas manchas de cerrado, né? Então, aqui, por exemplo, principalmente próximo a Goiás, em Minas, a gente vai ter o cerrado entrando para o interior de Minas Gerais, cerrado que a gente já viu na aula passada, quando a gente falou de centro-oeste, tá bom? Mas, praticamente, Mata Atlântica, com algumas manchas de cerrado. Esse rosinha aqui, né, é a vegetação litorânea, que vocês também vão ver com a Ana, creio eu. Basicamente, mangues, restingas, que são aquelas graminhas que saem da praia, na areia da praia, então um tipo de vegetação litorânea mais encontrada nas regiões do litoral. E aqui em cima, no vermelhinho, a gente tem Caatinga, né? O norte do estado de Minas, ele é muito associado já à região nordeste, tanto que a SUDENE, a Superintendência Regional de Desenvolvimento da Região Nordeste, ela engloba a região norte de Minas, porque as características climáticas do norte de Minas já estão muito associadas com o sertão, com o árido nordestino, tá bom? Mas, basicamente, Mata Atlântica com algumas manchas de cerrado aqui em características da vegetação. Sobre o relevo, como eu disse, a gente tem muitas áreas altas, a gente tem várias serras importantes. Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço aqui em Minas. Então, são áreas com altitude de 500, lembrando que é uma serra, um planalto, né? Na verdade, a serra é um conglomerado, um aglomerado de vários planaltos, né? Então, mas os planaltos são áreas onde impera o processo de erosão acima de 300 metros de altitude. Então, a gente tem áreas muito elevadas aqui na região sudeste. A exemplo, por exemplo, Campos do Jordão, que fica na Serra da Mantiqueira, aqui entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, são áreas bem altas, onde faz mais frio, onde tem mais umidade, e assim as outras serras também, do mar e do espinhaço. E as baixadas litorâneas, as planícies, né, próximo ao litoral, como a planície atlântica que corta desde o Espírito Santo até o sul do estado de São Paulo. E aí no estado de São Paulo a gente também tem a Baixada Santista, que é muito importante, até mesmo historicamente. Tranquilo? Com essas características físicas? A gente viu o clima, a gente viu vegetação, a gente viu o relevo. Tem mais um slide aqui que é de hidrografia, né? A região sudeste ela é muito importante hidrograficamente, porque a gente tem muita população, então essa população precisa ser abastecida com água, né? Então a gente tem, principalmente em Minas Gerais, muitos rios nascendo em Minas Gerais, exemplo do Rio Doce, exemplo do Rio Jequitinhonha, do Rio São Francisco, que nascem em Minas Gerais, mas em São Paulo também a gente tem
a nascente do Tietê, Tietê que vai desaguar no Rio Paraná, que é importante rio aqui, né, entre o estado de São Paulo, o próprio estado de Minas, o estado do Mato Grosso e Goiás. A gente tem outros rios importantes aqui no Vale do Paraíba, como o rio Ribeirão, como o Rio Paraíba do Sul, mais próximo ao Rio de Janeiro. Então a gente tem muitos rios na região sudeste e muitos deles são usados para abastecimento urbano das grandes cidades aqui na região sudeste. Então a hidrografia na região sudeste é muito importante para abastecimento das grandes cidades. Tudo bem? E além disso, a gente tem a bacia do Atlântico Sudeste, que é a única bacia hidrográfica, se vocês não viram com a Ana, vocês vão ver também bacia hidrográfica, mas a bacia hidrográfica, ela reúne o rio principal, os seus afluentes, né, as suas nascentes. A bacia do Atlântico Sudeste é a única bacia hidrográfica que integra apenas os estados da região sudeste, né, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é essa área aqui, né, da mais cinzinha, que é essa bacia do Atlântico Sudeste. Tudo bem? Beleza? Com clima, relevo, vegetação e hidrografia. Outra dica, pessoal, depois vocês peguem os slides, deem uma olhada mais detalhada nos mapas, tá? Os mapinhas de hidrografia, os mapinhas de relevo, o mapinha de vegetação e o mapinha de clima, porque é importante saber na hora da prova onde estão localizados basicamente os climas, as vegetações, o relevo, principalmente hidrografia. A Unesp, a Unicamp, a FUVEST adoram hidrografia, e às vezes a gente não tem uma ideia muito de onde estão os rios. Então é importante saber a localização desses rios. O Rio São Francisco, o Rio Jequitinhonha, Rio Doce, que nasce em Minas, o Rio Tietê, que nasce aqui próximo à cidade de São Paulo, o Rio Paraíba do Sul, na região do Paraíba, né, do Vale do Paraíba, então é importante saber a localização. Então a minha dica é, peguem o mapa, gastem 10 minutinhos, 20 minutinhos com o mapa, para vocês meio que terem essa memória fotográfica da localização de onde estão os rios, de onde estão os relevos, as vegetações e os climas, não só na região sudeste, mas isso eu falo para o Brasil todo, tá bom? Indo agora para a área mais humana, mais geral, né, a gente vai falar de ocupação da região sudeste, e a gente vai falar também de economia da região sudeste. Então, a região sudeste começou a ser ocupada lá na época colonial, com a capitania de São Vicente. Existiam as capitanias hereditárias, lembram? Existiam as Sesmarias, e a capitania de São Vicente era uma grande capitania, mas que foi um pouco, né, deixada de lado por causa da economia de cana-de-açúcar no Nordeste, que era o centro da economia colonial, e a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais, no Centro-Oeste, a gente vai ter a passagem da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e aí sim a capitania de São Vicente, a região sudeste, vai ganhar um maior dinamismo, né, uma maior importância econômica para a coroa. Em 1554 ainda vai ser criado o Colégio de São Paulo, que é onde a gente tem a Sé, né, hoje, que foi um núcleo jesuítica, né, de catequização dos indígenas, e ali a gente vai ter a criação, literalmente, da cidade de São Paulo, o ponto marco da cidade de São Paulo, é onde está ali a Igreja da Sé, tá bom? Entre os séculos 16 e 17, a gente vai ter essa região importante por causa das bandeiras, que foram essas expedições que entraram território adentro, caçando indígenas, buscando escravos fugitivos, e também a procura de ouro, né, ouro e pedras preciosas. A gente está num debate aí importantíssimo de não ideologização, né, dos bandeirantes. A gente tem monumentos bandeirantes na cidade de São Paulo, a própria rodovia dos bandeirantes, que leva esse nome. Toda agora uma discussão em torno de que se isso é legal e não é legal. Já vou adiantando para vocês, acho que vocês pensam assim também. É muito triste ver homenagens a pessoas que dizimaram populações indígenas, que mataram e caçaram escravos libertos, né, a população negra, e é difícil isso. Quem mora próximo ali a Santa Amaro, que tem o Borba Gato, o próprio Monumento dos Bandeirantes, próximo ao Ibirapuera, é complicado. Então a gente vem tendo agora essa discussão das estátuas, dos monumentos, lá no Ibirapuera até hoje, o que é ridículo, né? Mas vamos acompanhar essas discussões. Começou lá nos Estados Unidos, com o movimento negro, por causa da morte do George Floyd, depois a derrubada de algumas estátuas também na Europa. E aqui já vejo também, na própria Câmara Estadual do Estado de São Paulo, alguns deputados tentando levantar esse debate,
É claro que a gente está no meio de uma pandemia, existem outros assuntos importantes também a serem discutidos, mas isso é sim uma causa não importante, é importante, a gente tem coisas mais importantes agora, sim, claro, mas é importante ter esse debate continuamente, não só agora, não só depois, mas temos esse debate contínuo, tá? Mas voltando, os bandeirantes estão, a região sudeste foi o centro irradiador das bandeiras, os bandeirantes saíram dessa região, interiorizando o território em busca, né, principalmente de ouro, de pedras preciosas, e a partir de 1727, né, depois da toda a economia mineradora, quando as jazidas começam a não produzir mais tantos minérios assim, a coroa busca um novo produto que pudesse, né, gerar muitos lucros para a colônia. E aí isso vai ser o café, principalmente porque tinha eclodido a Revolução Industrial na Europa, nos Estados Unidos também, e o café era um produto que mantinha os trabalhadores acesos, né, acordados. Então, o café era um produto muito bem quisto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e a gente começou a plantar café. O café começou no interior do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, depois ele vem para o Vale do Paraíba, que é justamente, né, onde está essa passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele abrange toda a região oeste do estado, do estado de São Paulo, a zona da Mata Mineira, que é uma zona mais ao sul do estado de São Paulo, terras no Espírito Santo também, e posteriormente no Triângulo Mineiro, onde a gente tinha atividade mineradora. Então o café ele acaba irradiando quase todas as regiões do sudeste do Brasil, tá? E aí também, né, algumas regiões fora, como no Pará, como no Mato Grosso, também acabam plantando café. Lembrando que o café vai ser esse grande produto de geração de muitos lucros para a coroa, para a Primeira República também. O avanço do café, como eu disse, vai fazer com que a gente tenha muito desmatamento na Mata Atlântica, no Vale do Paraíba, nas áreas litorâneas, nas áreas interioranas também, que ainda não eram ocupadas, a gente vai acabar desmatando a Mata Atlântica por causa da economia cafeira. Já tinha desmatado na economia, né, mineral, né, da mineração, e também agora no período cafeiro. Outro papel importante do café e da região sudeste foram a implementação das ferrovias. As ferrovias já existiam algumas na economia mineradora, mas o café ele realmente vai fazer com que a gente tenha uma malha ferroviária muito grande, tanto no interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, justamente ligando o interior ao Porto de Santos ou ao Porto do Rio de Janeiro. Então, as ferrovias elas foram importantes também porque levaram a população para áreas mais interioranas. Muitas cidades foram criadas ao redor das ferrovias, ao redor das linhas ferroviárias. Né? Isso acabou fazendo com que a região, o estado de São Paulo, principalmente, crescessem, né? Irradiassem mais população migrando para essas regiões. A gente tem a questão dos imigrantes que vieram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para trabalhar nas fazendas de café. Recomendo muito, eu sei que agora não dá, né? Mas recomendo muito vocês irem ao Museu da Imigração, que fica ali na Moca, no Brás, se não me engano, que mostra toda essa história. Tem um mural lá com todos os nomes de imigrantes que vieram. Se vocês têm, por exemplo, parentes que vieram nessa época, avós, bisavós, que vieram nessa época, você tem um banco de dados, vocês podem pesquisar e aí saberem onde ele partiu, de onde ele chegou, de onde ele desembarcou, para onde ele foi. É muito legal o Museu da Imigração, que fica ali na Moca. É a atual Estação da Luz na segunda imagem, né? Na segunda imagem, sim, é a Estação da Luz. Tá? A Estação da Luz que veio totalmente, ela é uma estação inglesa, né? Todas as partes da Estação da Luz veio da Inglaterra. E aí ela foi montada aqui em São Paulo. A linha 7, Rubi, principalmente, ela tem várias estações mais antigas. Não sei se vocês moram para essas bandas, para esses lados, da 7 Rubi, mas ela tem várias estações mais antigas. A linha turquesa também, mais ao sul, também tem várias estações mais antigas, principalmente dessa época, que ligava o interior à Baixada Santista, né? Ano passado, não, ano passado sim, ou foi ano passado retrasado, não me lembro agora, acho que foi retrasado, eu fui com o pessoal para Paranapiacaba, e foi bem legal, a gente pegou essas estações mais antigas, toda a história da ocupação do café na cidade de São Paulo, e a gente fez até uma trilha em Paranapiacaba, depois a gente foi para a cidade histórica de Paranapiacaba, conhecer um pouquinho também, que foi um grande centro econômico, né, uma colonização inglesa, era uma vila inglesa, era a primeira cidade que teve saneamento básico no Brasil, por exemplo,
né? Infelizmente não dá para fazer esse ano, mas eu quero muito continuar com esses campos com vocês. Ano passado eu tentei fazer um campo em São Paulo, na cidade de São Paulo, a partir da Sé, e aí a gente vê a expansão da cidade. Também acabou não rolando, mas pretendo continuar com esses campos, tá, com vocês. A estação de Rio Grande da Serra é muito bonita. Sim, né? E aí chegando até Paranapiacaba, ainda mais bonito. Então, aquela região é muito irradiadora desse período cafeiro, né, no estado de São Paulo. Tranquilo? Então, as ferrovias elas ajudaram essa interiorização da população, mas também ajudaram depois do café no processo de industrialização, porque nas primeiras indústrias, ali na década de 30, depois da queda da Bolsa de Nova York, de 29, em que o preço do café cai, e a gente começa a investir nas indústrias, as ferrovias também vão ter esse papel importante de abastecimento, de logística, de levar os produtos industriais também para o interior de São Paulo, para o interior do Brasil, mas para o Porto de Santos. Então, as ferrovias foram importantes na mineração, foram importantes no café, foram importantes no processo de industrialização também. E a partir de 1950, a gente vai ter essa passagem, né, do modal ferroviário para o modal rodoviário. Muito por causa do governo do Juscelino Kubitschek, Juscelino que vai trazer as grandes montadoras de automóveis para o Brasil, GM, Ford, né, Volks, ele vai trazer as grandes montadoras para o Brasil, e aí quando a gente tem grandes empresas de automóveis, o que essas empresas precisam? Precisam de estradas, né? E aí a gente vai ter todo um lobby, toda uma cultura sendo mudada no Brasil para que as pessoas comprem carros e usem as estradas, e aí a construção de estradas vem a partir disso. Então, essa passagem do modal ferroviário para o modal rodoviário é justamente com a entrada das grandes automobilísticas no Brasil, ali na década de 50, principalmente no governo do Juscelino Kubitschek. Tá bom? Sobre economia na região sudeste do Brasil. É a principal região, é a mais econômica, é a mais pujante, é a mais dinâmica, é mais de... Cadê? Ih, não coloquei. Mas quase 60% do PIB do Brasil está concentrado aqui na região sudeste e a gente tem diversos setores econômicos na região sudeste. Primeiro setor, o que é o primeiro setor? Agricultura, pecuária, extrativismo. Segundo setor, que é o setor de indústrias. Terceiro setor, comércio e serviços. Então, a gente tem os três grandes setores da economia sendo aqui na região sudeste de muita importância, de maior importância para o Brasil. Na agricultura, a gente vai ter, né, a região sudeste, maior produtora de cana, maior produtora de laranja, maior produtora de café, um pouco de produção de soja, arroz e milho, mas principalmente São Paulo é o maior produtor de cana e de laranja do Brasil. Tá? Então, a gente tem uma agricultura muito dinâmica também aqui na região sudeste, além de indústrias de beneficiamento para esses produtos. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, só atrás, aliás, na frente dos Estados Unidos, inclusive. É a maior região de cana, como eu disse, e o Brasil é líder mundial também em produção de cana internacionalmente. Né? A gente tem a questão do trabalho agrícola, né, o trabalho agrário, principalmente em São Paulo, a questão dos boias-frias, que são, né, os trabalhadores que vêm para o interior de São Paulo, que vão para o interior de São Paulo colher a cana em algumas épocas do ano apenas, e aí muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão, de condições péssimas de trabalho desses trabalhadores que colhem a planta em apenas colhem a cana em apenas algumas épocas do ano. Né? Além de que hoje no Brasil, não só no Sudeste, a gente tem essa revolução verde no campo, então uma mecanização cada vez maior, com introdução de máquinas, com introdução de sementes geneticamente modificadas, com introdução de agrotóxicos, fertilizantes, então a gente tem toda uma tecnologia agora aplicada à agricultura que acaba fazendo com que a população que trabalhava no campo, que se beneficiava do campo, tem que agora migrar para cidades em busca de emprego, porque o desemprego no campo vem crescendo. Tranquilo? E a questão da pecuária, aqui na região sudeste, a gente tem uma pecuária de corte extensiva, né, de carne. Produção extensiva é quando o gado é criado solto, né, aqueles grandes pastos de gado que a gente tem principalmente no interior de São Paulo, também no interior de Minas, e também a produção leiteira. A região sudeste é uma das regiões que mais produz leite, inclusive Minas Gerais, com uma grande produção não só de leites,
mais de queijo, então essa região também é bem importante para a produção leiteira, criação de gado para a produção de leite no Brasil. Beleza? Sobre recursos minerais, mineração, a região sudeste. Desculpa, a região sudeste ainda tem um grande dinamismo econômico na mineração. A gente tem muitas reservas de urânio, de níquel, estanho, chumbo, calcário, né? Também a produção de petróleo no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Santos, né, em São Paulo, por causa do pré-sal, que está localizado justamente entre esses 3 estados. A gente tem também o quadrilátero ferrífero, que é essa bolinha aqui, ó, laranjinha, tá vendo? Em Minas Gerais, que é uma das principais regiões extrativas, né, extrativistas de ferro e manganês no Brasil. A gente tem os desastres, por exemplo, de Mariana, de Brumadinho, estão dentro dessa área do quadrilátero ferrífero, que tem uma atividade mineradora muito importante para o Brasil. Então, a região sudeste, embora tenha começado lá atrás, nas cidades históricas de Minas, hoje também tem uma extração de minerais, um extrativismo mineral muito importante no cenário brasileiro e também nas exportações do Brasil. A gente tem 3 grandes regiões de extração de minérios no Brasil. Uma é o quadrilátero ferrífero, aqui no sudeste. Outra é o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. E outra que é a Serra dos Carajás, lá no Pará. Então, o quadrilátero ferrífero é muito importante nesse contexto aí de mineração no Brasil. E a questão das indústrias, a região sudeste, a região mais industrial do Brasil, então concentra muitas indústrias de vários setores, principalmente o automobilístico, ali naquela região de São Bernardo do Campo, que é o Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas também muitas indústrias pesadas, né, indústrias pesadas que a gente chama que são as indústrias que transformam matéria-prima, como a siderúrgica, como a petroquímica, a petrolífera também, como eu disse, na questão da extração do pré-sal, e uma indústria naval importantíssima também, tanto em Santos quanto no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro concentra a indústria naval de construção de navios ou mesmo de planejamento de portos no Brasil. Então a gente tem muitos ramos industriais aqui na região sudeste. Aqui só algumas, mas existem tantas outras de beneficiamento de produtos, indústrias têxteis, indústrias calçadistas no interior de São Paulo, indústrias de porcelana no interior de São Paulo também, indústrias têxteis no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, que tem uma produção têxtil de roupas íntimas importantes para o Brasil, é um arranjo que a gente chama de arranjo econômico especial. São cidades que se especializam em produzir alguma coisa. Assim como Nova Friburgo, que tem uma produção de lingerie, Botucatu, em São Paulo, que tem uma produção de calçados, a própria região ali da Mata Mineira, que tem a produção leiteira, a produção de queijos importantes, né? Então, são arranjos especiais, são cidades que se especializam em produzir um único produto e acabam exportando esse produto para fora e também para consumo interno dentro do Brasil. Tranquilo? E para fechar, a gente tem que falar do turismo. A região sudeste não é só selva de pedra, não é só grandes cidades, também existe uma atividade cultural, um setor cultural, de turismo, de serviços, de comércio muito importante, né? A exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira que mais recebe turistas no Brasil, né? Por causa do Cristo, por causa dos aparatos culturais, do Corcovado. Não, então, eu não fui para o Cristo, eu já fui para o Rio de Janeiro, mas na semana que eu fiquei no Rio de Janeiro, estava muito nublado. E aí a gente falou, não tem como subir no Cristo nublado, porque a gente não vai ver nada. Então, acabei não indo para o Cristo. Aconteceu a mesma coisa quando eu fui, tava nublado de manhã, aí depois, mais tarde, a gente pensou em ir. Depois começou a ir, tava lotado. Aí tinha um monte de gente que parava a gente, que a gente tava no carro, pra gente pagar pra eles levarem. Eu sei que existe uma máfia mesmo, porque você tem que ir ou de carro, ou não tem aplicativos, né, de transporte, tem que ser táxi, ou são as vans que demoram, eu entendo, eu ouvi muito falar disso também. Mas eu recomendo ir para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, embora todos os problemas que a gente conhece, violência, é muito estigmatizado também. Eu adorei o Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa, literalmente, né? E recomendo, se vocês puderem ir para o Rio de Janeiro, recomendo irem sim, tá? E não tem só o Cristo, tem o Corcovado, tem as praias, tem a Lapa, que é o bairro boêmio do Rio de Janeiro, né? Tem Botafogo, que também tem ali
importantes museus, tem a Biblioteca Nacional, que está no centro do Rio de Janeiro, então existem outras coisas para se fazer no Rio de Janeiro, além do Cristo, tá bom? Além disso, São Paulo também é um grande centro cultural no Brasil, né, com grandes museus, exposições, shows, feiras, então São Paulo acaba atraindo muitos turistas também, embora não seja aquele turismo de férias, né, praiano, mas é um turismo cultural, um turismo de negócios também. Muitas pessoas vêm para São Paulo para fazer negócio, para fazer dinheiro, literalmente. Né? Aí a gente tem a foto do MASP, as próprias cidades históricas de Minas Gerais, né, Mariana, Ouro Preto, Diamantina, e as praias no Espírito Santo também, que são belíssimas. Não fui para o Espírito Santo ainda, mas existem praias muito bonitas no Espírito Santo e também recebem muitos turistas ao longo do ano todo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? É isso. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me falar, tá bom? Vou disponibilizar a aula, vou disponibilizar quando eu terminar de gravar aqui e o Google processar, eu também baixo e aí coloco no YouTube, jogo o link para vocês, o PowerPoint, a aula e as questões lá no Classroom de vocês. Tranquilo? Tudo certo? Prof, fiquei meio em dúvida da questão da pecuária. Diga, extensiva e intensiva. A pecuária extensiva é quando a gente cria o gado solto nos grandes pastos, as grandes pastagens, tá? E a pecuária intensiva é quando a gente cria o gado confinado, né? Em Minas Gerais, por exemplo, na produção leiteira, é uma pecuária intensiva, que para produzir leite a gente tem que, né, colocar as vaquinhas nos cercadinhos e tirar o leite, né? Então, na produção leiteira é uma pecuária intensiva, mas na produção de carne, né, que é o gado de corte, que a gente chama, é extensivo, é o gado solto no pasto. Deu para entender? Beleza. Muito obrigado, pessoal. Se cuidem, assistam a aula novamente, estudem direitinho. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp ou podem comentar também lá no Classroom. Foi um prazer inenarrável e a gente se vê na próxima aula, semana que vem. Tá bom? Um beijão e tchau para vocês.